Bom dia, meus alunos do terceiro ano. Finalmente eu consegui, né? Bom, eu quero falar do materialismo histórico dialético, que é a filosofia de Marx. Eu já tinha postado lá no Positivo On, né, um vídeo onde um professor explica muito bem em detalhes, né, a teoria marxista. Mas aqui, assim, no Positivo, que é aqui na página 10. Para quem não tem o livro, pode acessar lá no Positivo On, né? Tem a versão em PDF. Então, aqui na página 10, fala do materialismo histórico, condensa, sintetiza a teoria marxista, dizendo o seguinte, tá? Eu vou apontar dois temas assim que são muito importantes para a gente compreender. Vamos pegar essa palavra materialismo. Tá? Então, essa disputa entre materialismo e idealismo, ela acompanha desde o início da história da filosofia. Se a gente estudar, por exemplo, lá em Epicuro, né, ele negava a existência por exemplo, uma outra vida após a morte. Tá? Ele negava tudo aquilo que não fosse material. O mundo é um mundo material, isso era Epicuro, né? E o Marx, ele vai estudar filosofia numa universidade da Alemanha, e a tese de doutoramento dele vai ser sobre a filosofia de Epicuro, que era materialista, né? Então, o que é esse materialismo? Não tem nada a ver com a palavra que a gente usa hoje para se referir a uma pessoa que é consumista, né? Então, você ser consumista, comprar muito sapato, muita roupa, tá? Não é esse o sentido da palavra materialista. Materialista, no sentido da teoria, tá, filosófica, se refere ao fato de você, para compreender a realidade, você parte da vida material. Então, o que é essa vida material? A produção da vida material. Vamos dar um exemplo. Quando eu uso a palavra canoa, tá? O que você pensa quando você ouve a palavra canoa? Tá? Marx vai dizer assim, você pensa na ideia da canoa ou você pensa na produção? Como é que é feita a canoa? Tá? Então, ideia, você está se referindo ao idealismo, a ideia de canoa. E o materialismo é você pensar nessa relação para produzir essa canoa. Teve alguém que foi lá no mato, cortou uma árvore, pegou essa árvore, cortou, serrou, fez a madeira para da madeira você construir a canoa. Então, o materialismo é a teoria filosófica que parte do princípio de que para conhecer a realidade eu tenho que primeiro estudar a vida material, a produção da vida material. Como é que as pessoas se alimentam, como é que elas trabalham, tá? Aquilo que nós conhecemos hoje também como ciência econômica, né? Que estuda essas relações de produção da vida material. Bom, um outro termo, um outro conceito que é muito importante na teoria filosófica de Marx é o conceito de ideologia. Mas antes de falar de ideologia, eu queria falar da luta de classes, porque o Marx diz que a teoria dele é o materialismo histórico. Então, esse materialismo eu já falei ainda há pouco o que é, né? A partir do estudo da vida material, da vida concreta, da relação de produção da vida material. E a luta de classes, para Marx, ela existe na história. Vocês estudaram isso em sociologia, não é? A luta de classe aconteceu na antiguidade, os escravos e senhores, e depois, na Idade Média, os senhores e os servos, e na sociedade capitalista, o patrão, né? Que são os burgueses, e o proletariado, que são os trabalhadores, né? Então, deve ter sempre uma luta de classes. Então, Marx vai dizer que para a classe que é dominante, por exemplo, a burguesia, que é a classe dominante hoje, para ela dominar, ela precisa produzir também ideias que se tornam dominantes para que essa camada da sociedade, essa classe que é a dominada, aceite a dominação. Tá? Então, os meios de comunicação, por exemplo, tá? Eles agem como disseminadores da ideologia dominante, que é para fazer a classe do proletariado aceitar essa dominação. Então, fazendo a diferença, por exemplo, da teoria marxista, que é o materialismo histórico, né, e dialético. Esqueci da palavra dialético, né? A palavra dialético significa que há uma transformação dessa realidade material. Ou seja, quando a gente pensa em vida material, ela não é uma coisa estante e fixa, estanque, né?
ela não é uma coisa parada, ela é a vida material que vai se transformando. Então houve um tempo que o homem inventou a roda, o uso do fogo, né, a produção do fogo na pré-história. Aí depois você vai vendo a transformação que vai acontecendo na produção, na tecnologia, até chegar nos dias atuais. Então isso aí tem uma dialética, né? Então é histórico e dialético esse materialismo de Marx. Bom, se nós tivéssemos que fazer a diferença, que foi uma tarefa que eu dei na aula passada, mas que ninguém, só a Tayla, né, que está acompanhando e está respondendo todas as aulas. E o Brian também acompanha, mas ainda não vi uma resposta do Brian para essa questão. A Tayla está mais presente. E ela também me cobra, né? É isso que eu quero, que vocês me cobrem. Semana passada eu não consegui passar esse vídeo, eu estou com problema. A minha versão do Java tá travando a possibilidade de eu conseguir fazer uma live com vocês. E depois eu vou conversar direitinho com o Ângelo, que ele vai me dar umas dicas para eu poder fazer uma live legal com vocês. Bom, o positivismo é o contrário do marxismo, da teoria marxista, tá? Então a gente tem que descobrir onde é que estão as diferenças. Uma questão fundamental é que o positivismo ele vê a realidade como uma coisa que está posta, que você não pode interferir. Enquanto que o materialismo histórico e dialético diz, não, o homem é o sujeito da história. É o ser humano que com seu trabalho, com a sua luta, com a luta de classes, ele vai interferindo nessa realidade e mudando, fazendo uma transformação. Tá? Assim, a grosso modo, esse é um ponto muito importante, mas a gente pode assinalar outros aspectos. Eu vou postar esse vídeo daqui a pouco para vocês e quero que vocês postem algumas perguntas, algumas considerações e quero ver a chamada também da presença da turma do terceiro ano, tá, pessoal?